De volta para falar com o Léo Freire, que está aqui com a gente, foi rápido, voltou. E aí, Léo, mudanças para o ano que vem, rodada da Série B já começa hoje também. Daqui a pouco a gente fala sobre essas alterações. Exato, vamos falar primeiro da rodada da Série B. Hoje, 2 jogos, já pela 30ª rodada da Série B. Vamos conferir aqui, então, os jogos da noite de hoje pela Série B do Brasileiro. Tá, então, 7 da noite, o Paysandu, lanterna, o último colocado de momento na Série B, recebe o Cuiabá, que é o 6º colocado, esse jogo começando às 7 horas. Tem outro jogo na noite de hoje. Tá aí, então, 9h30, o Vila Nova, que enfrenta o Criciúma. O Criciúma está na parte de cima da tabela, é o 3º, joga fora de casa contra o Vila Nova, 13º colocado. Então, é apenas a abertura da 30ª rodada da Série B. Pois é, o CRB está se preparando aí, né, Léo? Se preparando aí para o próximo desafio, né? Vai ser em casa, já existe essa questão que a gente já falou muito aqui de ganhar em casa e perder fora. E tem desfalque, né? Tem desfalque. O CRB joga amanhã no estádio Rei Pelé e vai ter um desfalque na defesa para o duelo contra o Avaí. Com isso, o técnico Eduardo Barroca terá que mexer aí, então, no sistema defensivo do CRB. O Galo vai ter um grande problema para resolver para o confronto contra o Avaí na próxima sexta-feira. O zagueiro Henry recebeu o 3º cartão amarelo na derrota contra o Remo e vai precisar cumprir suspensão diante do Leão da Ilha. As mudanças na dupla de zaga do CRB vem sendo o grande assunto de discussão ao longo da temporada. A dupla que mais jogou ao longo do ano foi Henry e Segovia, com 19 jogos no total e 21 gols sofridos atuando lado a lado. Na sequência, vem a dupla mais segura, Henry e Alemão, que disputaram 11 partidas juntos e sofreram apenas 5 gols. Algumas outras duplas foram testadas ao lado de Henry, como Anderson Jesus e Darlisson, mas o Galo não conseguiu vencer em nenhuma das oportunidades. A gente fica muito chateado, né? Até porque a gente saiu à frente do placar, como você disse, de ter tomado 2 gols ali onde a gente não queria, e acho que abalou ali muito nosso time ali no primeiro tempo, até porque a gente queria buscar sair com o resultado positivo no primeiro tempo, para a gente chegar e o professor ter uma paciência melhor para passar uma tática melhor para a gente voltar para o segundo tempo com a cabeça mais concentrada, mais tranquila. E a dupla da vez para o jogo contra o Avaí deve ser feita por Fábio Alemão e Luiz Segovia, apenas pela 2ª vez em todo o ano. A primeira oportunidade foi no duelo contra o Atlético Paranaense na 23ª rodada, em que o Galo saiu derrotado por 1-0 jogando dentro de casa. E o gol saiu justamente em uma desorganização da defesa, em que o ataque do Furacão saiu livre para marcar. E o que também chama a atenção é a falta de opções para compor a dupla de zaga regatiana. Além dos principais, Fábio Alemão, Luiz Segovia e Henry, o CRB só tem meninos da base para compor o banco de reservas, como Darlisson e Wallace, esse que nunca sequer entrou em um jogo de Série B até o momento. O desafio do clube agora será de lidar com a falta de Henry apenas pela 2ª vez em toda a Série B. E quem sabe conseguir sair com mais 3 pontos jogando dentro de casa. A gente vai trabalhar duro para que a gente consiga, nesse tempo que a gente tem até o jogo do Avaí, fazer os ajustes necessários para fazer uma grande partida e buscar a vitória em casa contra o Avaí. Pois é, a expectativa do CRB. Agora a gente vai falar do calendário, o calendário de futebol brasileiro que mudou. A CBF mudou esse calendário para a próxima temporada. Sobre mudanças e como elas vão impactar os times alagoanos, a gente vai conversar agora com o Luciano Sampaio, que é secretário-geral da Federação Alagoana de Futebol, né, Léo? Ele está aqui com a gente. Bom dia. Pois é, vamos conversar. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo, então. Primeira mudança, o assunto do momento, o assunto de ontem, muita expectativa, né, Luciano? E nesse primeiro momento, início do campeonato alagoano, 11 datas, o que isso já pode impactar no calendário para o futebol estadual? Bom dia, Léo. Bom dia, Gilvan. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem, em relação ao estadual, não há um impacto tão sentido, né? Nós já tínhamos um alagoano com 11 datas há algumas temporadas, então essa redução que a CBF vai proporcionar, vai promover de 16 para 11 datas nos estaduais, ela não nos afeta tanto, né? Assim, só a questão dessa distribuição de datas
dentro dessa proposta de calendário a partir do dia 11 de janeiro, mas em relação ao quantitativo, para nós não afeta, né? Nós temos isso aqui, né, Luciano, como exemplo aqui para guiar o telespectador em relação aos estaduais. Inicia em 11 de janeiro e termina em 8, como você está dizendo, nós já tínhamos nos acomodado em relação a isso, né? Exato. Já existia uma acomodação de datas, isso não vai ser tão... Não, o campeonato com 8 clubes continua da mesma forma, a primeira fase com 7 datas, 2 semifinais, 9 datas e as 2 finais completando as 11 datas. Isso. E tem aqui essa questão, Luciano, como se fala, estaduais aqui 11 datas, tem a Copa do Brasil, mas aqui em Alagoas tem a Copa Alagoas. Como é que a federação pensa para ter essa disputa da Copa Alagoas nesse meio aqui? Qual é a projeção para uma Copa Alagoas? Olha, justamente em relação a essa nova disposição, é bom a gente relembrar. A Copa Alagoas, ela era disputada em paralelo ao Campeonato Alagoano, ocupando aquelas datas da Copa do Nordeste. Então, o clube já sabia previamente que haveria essa disputa em paralelo. Porém, com essa nova disposição, a Copa do Brasil, ela começa ali no dia 18 de fevereiro, a sua primeira fase. Isso já acontecia, em algum momento o início da Copa do Brasil ocorria dentro da disputa do estadual, só que agora a Copa do Nordeste, ela começa após a finalização dos estaduais. Ela vai começar ali no dia 25 de março, se eu não estiver enganado. Então, após o estadual. Então, isso vai provocar uma mudança na nossa projeção de calendário. Nós vamos conversar com os clubes participantes, né? Vamos aguardar a finalização da Série B do Alagoano, que vai acontecer aí em meados de outubro. E aí vamos chamar a todos esses representantes de clubes para definir, né, esse intervalo, esse espaço em que a Copa Alagoas se encaixaria, né? E agora aqui, Copa do Brasil, início 18 de fevereiro, término 6 de dezembro, aumenta aí de 92 para 120 clubes. Os grandes times só vão entrar numa etapa posterior. Quem são os nossos representantes, Luciano? Olha, os representantes que nós já conhecíamos, né, os 2 finalistas do Campeonato Alagoano de 2025, Asa, né? CRB campeão, Asa vice-campeão, o CSA, que ganhou a seletiva, foi o 3º colocado e ganhou a seletiva na disputa com o CSE, que foi o campeão da Copa Alagoas, e agora surge, felizmente, né, é bom para o futebol alagoano, uma 4ª vaga. Então, para o regulamento de 2026, isso vai ser objeto de uma construção com os clubes. Para a disputa desse campeonato, dessa Copa do Brasil de 2026, então nós estamos aguardando que a CBF ela chancele tudo que foi apresentado, elabore uma diretriz, encaminhe para as federações para que nós possamos fazer essa definição dentro do que está previsto, porque há um direcionamento para que essas vagas sejam distribuídas dentro dos estaduais e aí seguiria a classificação da competição ou para outras federações que ainda estejam com torneio seletivo, com copas em andamento, né, possa ser absorvido dentro dessa Copa. Lembrando que a Copa estadual, no nosso caso a Copa Alagoas, só poderia distribuir no máximo uma vaga, né? Então, nós estamos aguardando essa diretriz para poder fazer a chancela de maneira oficial. Então, em resumo, nesse momento, essa outra vaga para Alagoas ainda está indefinida. Isso, ela está encaminhada para poder ser chancelada de maneira oficial a partir desse documento da CBF elaborado conforme essa apresentação desse calendário. Pronto, então esse outro representante, Gilvan, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos às próximas mudanças aqui, né, Léo? Isso, tem a próxima mudança, que é também na Copa do Nordeste, uma mudança. E na Série D, vamos falar aqui da Série D primeiro, já tem o início definido e esse aumento de clubes aí da Série D. Como é que fica Alagoas com esse aumento de clubes? Olha, Alagoas, ela continua com 3, no momento, continua com 3 representantes. Porque com esse aumento foram criados alguns critérios que aí vai variar a situação do clube, caso ele tenha conseguido a vaga via estadual ou não. Assim, há de se reconhecer um critério de justiça, né? Porque às vezes o que aconteceu com o Asa, por exemplo, chegou até aquela última fase, né? Aquela fase de disputa final
das quartas de final com a oportunidade de ter o acesso. Ele não conseguiu acesso. E aí, caso o Asa não tivesse conseguido esse acesso para a Série D 2026 via alagoano, via estadual, ele estaria fora da disputa em condições normais. Então, o que é que a CBF criou? Ela criou um critério de que esses 28 clubes que chegam à reta final da competição e não subiram, não conseguiram acesso, eles já têm essa vaga garantida para o ano seguinte. Porém, esse é o terceiro critério da disputa. O primeiro critério são os 4 clubes que vêm da Série C, né? Dentre eles o CSA. Em seguida, 64 vagas que serão destinadas via estadual. Dentro dessas vagas, Alagoas tem 2 vagas, e aí seria o Asa como vice-campeão estadual e o CSE como campeão da Copa Alagoas. E na sequência, caso algum clube não tenha conseguido essa vaga via estadual e tenha ficado entre os 28, aí seria beneficiado dessa maneira. Então, como o Asa já conseguiu essa vaga via estadual, então ele já é contemplado no critério 2. Então, nós teremos aí, na Série D, uma fórmula diferente, maior, como está ali, são 16 grupos, né, com 6 clubes. Os clubes jogam dentro do próprio grupo, partida de ida e volta, são 10 jogos para cada clube, se classificando 4. E aí isso implica em quê? Implica em 64 clubes classificados, e aí teremos uma fase de mata-mata a mais para se conseguir o acesso, né? Ao invés de 3 fases de mata-mata, teremos 4. Porém, com uma fase, podemos dizer assim, uma fase extra, uma fase bônus, né? Aquela repescagem. Aqueles 4 clubes que não conseguirem o acesso direto na fase de quartas de final, não chegarem à semifinal, eles se enfrentarão numa repescagem valendo mais 2 vagas, né? Aí, ao invés de 4 clubes com acesso à Série C, em 2027, nós teremos 6. Isso aí se repetirá também em 2026, em 2027, para que em 2028 nós tenhamos uma Série C com 28 clubes ao invés de 20. Pois é, outra mudança. Então tem a Copa do Nordeste, né, definido os representantes de Alagoas na Copa do Nordeste, que tem o CRB e o Asa, campeão e vice Copa do Nordeste também já com seu calendário definido. Eu gostei muito do critério técnico, né? Eu acho muito legal o critério técnico. Independente, por exemplo, ano que vem, CSA e CRB na decisão, que vá CSA e CRB para a Copa do Nordeste, né? Eu acho que o ranking é valioso, o ranking é importante, mas essa questão do critério técnico, de valorizar o campeonato estadual, acho que é muito importante, né, Luciano? Isso. O ranking, ele valoriza, em algumas situações, o histórico do clube. A performance técnica, acumulado do clube, sim. Aquela performance obtida especialmente nos últimos 5 anos, né? Que é o critério que a CBF tem utilizado. Valorizar o campeão e o vice, né? Contemplar o campeão e o vice de cada federação com essas vagas, é como você falou, Gilvan, premia o desempenho do clube no estadual que visa uma disputa para a competição regional, para a Copa do Nordeste. E valoriza esse estadual. Exatamente, que está tão consolidada. Então, com campeão e vice, nós teremos o CRB e o Asa na Copa do Nordeste 2026. Aí com início projetado para 25 de março, né? E com aquela projeção de que o campeão agora entra mudou a Copa do Brasil, mas continua acessando a Copa do Brasil na sua terceira fase, né? Pois é, Luciano, com essas mudanças aí, o que é que a federação já pensa para o arbitral? Campeonato Alagoano, sim, também da Copa Alagoas, que tem também a seletiva, né, da Copa do Brasil. Então, assim, qual é o pensamento? Já existe uma data para esse arbitral, para a discussão com os clubes, a apresentação do formato do calendário estadual do próximo ano? A conversa com os clubes, ela não para nunca, né? Ela já vinha acontecendo a partir do momento que a CBF anunciou que iria fazer essa mudança profunda, né? Há tempos que não temos um impacto tão grande no calendário nacional, né? Especialmente para o ano que vem, com o ano de Copa do Mundo, aí teremos aquela janela, né, de intertemporada grande, e aí a federação, a partir dessa divulgação, tem conversado com os clubes. Nós vamos marcar uma reunião para os próximos dias. A diretoria de competições está elaborando, está adequando algumas opções para o nosso calendário
E nós vamos ter essas conversas prévias antes da realização do Conselho Arbitral. O Conselho Arbitral que deve acontecer ali na primeira quinzena de novembro, né? Porque por lei, por determinação, há um prazo previsto na Lei Geral do Esporte para que regulamento e tabela da competição eles sejam divulgados com pelo menos 45 dias de antecedência e a versão final com 30 dias, mas para que esses documentos sejam liberados com 45 dias, nós precisamos realizar essa reunião, esse conselho, esse encontro um pouco antes. Então, deve ser realizado aí na primeira quinzena de novembro e agora, o mês de outubro, nós vamos tratar com os clubes, né? Verificar quais são as demandas, né? Quais são as opções, apresentar o que é que a federação tem de planejamento para a temporada seguinte e decidir isso de forma conjunta. A gente quer agradecer o Luciano, né? Presente aqui para explicar. Exatamente, esclarecido. Como ele falou, né? Essa revolução, né? Você queira ou não queira, há muito tempo isso mudar muita coisa. O calendário é uma das coisas mais criticada por técnico, por clube, por todo mundo. Sempre tem porque calendário é um jogo em cima do outro. Então, aos poucos, a gente percebe que isso vai se alongando mais, né? Exigindo menos dos clubes, principalmente aqueles que têm muitas competições. Não penalizar quem conquista essas competições, né, Luciano? Exato. Há quem critique, há quem vai continuar criticando uma fórmula de disputa, né, de uma maneira ou de outra, cada um tem as suas preferências, mas é aquela situação, é a possibilidade de você diminuir um quantitativo de jogos, você ainda continuar com o volume de jogos, mas jogos com mais qualidade, né? O torcedor, a imprensa quer acompanhar jogos com mais qualidades e com os atletas no melhor da sua condição física. E é o produto principal. Obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado pela Luciano. oportunidade. Obrigado. Legal. Olha, e agora falando do ASA, o atacante Júnior Viçosa ainda não tem uma definição se continua no ASA para o próximo ano. Vamos ver. O ano do ASA foi recheado de emoções, que acompanharam os momentos bons e os momentos ruins vividos pelo Alvinegro na temporada. E junto com a equipe, diversos jogadores também enfrentaram esses períodos de oscilação, como foi o caso do atacante Júnior Viçosa. Desde que retornou ao clube, Viçosa enfrentou a lesão no joelho que o tirou dos gramados por um longo período. Mas esse ano, o atacante pôde finalmente ter a sua redenção vestindo a camisa do ASA. Foram 31 partidas disputadas e 9 gols marcados, sendo a temporada que mais jogou e que mais marcou desde que retornou ao ASA. Em 2025, ele fez a sua melhor temporada desde o seu retorno ao ASA. Foram 31 jogos, 9 gols, 1 assistência. Então, em números, ele melhorou bastante. Voltou a entregar tecnicamente e também fisicamente, né? Retornou aos jogos e pouco se lesionou durante a temporada. Eu não me recordo de nenhuma lesão muscular ou algo do tipo, que era bastante presente nos últimos anos do Júnior Viçosa. Ele teve uma lesão no ombro ali durante a Série D, ficou de fora por 2 semanas, mas nada fora do normal. Então, acredito que o ASA pode esperar de um Júnior Viçosa para 2026 um cara que vai conseguir entregar. Mas o verdadeiro drama entre o atacante e a torcida alvinegra veio nas quartas de final da Série D, no jogo que valia o acesso para o ASA. Viçosa acabou desperdiçando um pênalti no jogo de volta contra o Maranhão, que sacramentou a eliminação e o término da temporada para o Fantasma. As negociações entre clube e jogador evoluíram e a tendência é que o atacante permaneça para sua 4ª temporada consecutiva vestindo a camisa do clube arapiraquense. É uma discussão muito grande sobre a permanência do jogador. Muitos entendem que o ciclo do Júnior Viçosa já deveria ser encerrado pelo ASA nessa temporada, né, em 2025. Outros ainda defendem a continuação do atacante na equipe alvinegra para 2026. E como eu disse, informação que a gente teve ciência ainda ontem é que as negociações estão avançadas, as negociações evoluíram e a chance de Júnior Viçosa seguir no ASA é grande e ele deve ser jogador do alvinegro em 2026. A permanência está para acontecer, né, Léo? Pois é, vamos aguardar, né? Essa definição aí do Júnior Viçosa, e o ASA segue montando o elenco para 2026. Ontem o clube anunciou o meia Vini Locatelli, o jogador estava no Itabaiana e defendeu clubes como a Chapecoense, Ponte Preta, Amazonas e Floresta.
o meia Vini Locatelli, é a 6ª contratação do Asa para a próxima temporada. Até agora, o clube anunciou os goleiros Paulo Janesini e Cris, o volante Aleph, o meia Igor Leite e o atacante Wanderson. Esses são as contratações do Asa para a próxima temporada. O Asa já está com um desenho, né, Gilvão? O Asa já tem aí já uma formatação boa para começar 2026. Tem jogadores que têm contratos para o próximo ano. Com essas contratações de agora, o Asa saindo muito na frente para o calendário do ano que vem. E outra coisa, já tem o calendário, né? E já tem um calendário definido. Essas incertezas em relação ao calendário, aí já vai pensar que tipo de equipe, o orçamento que se tem, né, o que se pode fazer em relação, que o ano vai ser recheadozinho, né? Vai ser recheado para o Asa, exatamente. Competições importantes. De volta à fase de grupos da Copa do Nordeste. De volta à Copa do Nordeste é algo muito positivo, né? Isso. A gente sabe que isso significa muito para uma equipe. Falar de futsal agora? Vamos falar de futsal agora, porque o Traipu vem ganhando destaque nacional do Campeonato Brasileiro de Futsal. Agora o time vai disputar mais uma grande competição, que é a Copa do Nordeste de Futsal. Ricardo Amaral tem mais informações. O Traipu é a sensação do futsal alagoano, eu até diria que do Nordeste, do Brasil também, principalmente se a gente levar em consideração que Alagoas não faz parte do circuito do futsal brasileiro com relação ao destaque, né? Geralmente a gente vê São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas é muito bom ter o Traipu representando Alagoas, representando o Nordeste. A equipe, eu até recentemente visitei as instalações lá no município de Traipu e a gente consegue perceber realmente uma valorização muito grande, né? Tem equipes completas com relação à parte de fisioterapia, à parte física, a parte nutricional, tudo para colocar o melhor para esses jogadores representarem a equipe de Traipu. E com todo esse crescimento ao longo dos anos, a equipe conquistou, por exemplo, o bicampeonato alagoano recentemente, tem 3 taças Brasil, em níveis diferentes, inclusive, e conquistadas de forma consecutiva. Além disso, a equipe do Traipu vai disputar a Copa Nordeste de Futsal, que começa agora no dia 27 de outubro, vai até o dia 2 de novembro, na cidade de Teresina, no Piauí. Uma competição importantíssima para a equipe do Traipu, principalmente já pensando no calendário da próxima temporada. A Confederação Brasileira de Futsal atualizou o formato do grupo dessa competição, dessa 20ª edição. Para a gente ter aqui uma noção, 2 mudanças importantes. No Ceará, no estado do Ceará, a equipe do Fortaleza sai para a entrada da Liga Cultural, Esportiva e Social de Guaiaúba. No lugar do Fortaleza, essa equipe agora entra. E no Sergipe, no estado do Sergipe, tem também uma mudança com relação à equipe, porque a Associação dos Esportistas Amadores de Itaporanga da Ajuda é quem vai representar o estado sergipano. O Traipu está no grupo 2. Cada grupo tem 4 equipes e, claro, a gente vai torcer para o sucesso da equipe alagoana. É com você. Fazendo bonito o Traipu, né, Léo? Fazendo bonito. Falando aí do Traipu na Copa do Nordeste, né? Mas o Traipu tem um jogo decisivo depois de amanhã, no sábado, que é o Campeonato Brasileiro de Futsal. O time vai enfrentar em Arapiraca, no sábado às 5 da tarde, tem um jogo de volta contra o América Mineiro. O Traipu conseguiu uma grande vantagem no jogo de ida, venceu por 5-1 e tem essa vantagem de jogar agora pelo empate, sábado em Arapiraca, o jogo da volta, 8ª de final já do Campeonato Brasileiro de Futsal. Então, vive um grande momento, uma grande temporada, o Traipu, que está representando bem o futsal de Alagoas no cenário nacional. Como diria Matos Solerano, que fase. Excelente fase. Valeu, Léo. Do esporte é isso, né? Do esporte é isso. Amanhã tem mais. Até amanhã. Legal, até amanhã, gente.